Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade, iremos tratar sobre mais uma das parábolas de Jesus. O tema central dessa parábola diz respeito sobre a humildade e o amor desinteressado. A humildade e o amor desinteressado. O texto qual nós iremos ler se encontra no evangelista Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 ao versículo de número 14. Nós vamos entender que Jesus ele recebeu um convite por parte de um fariseu importante para que ele viesse a comer na sua casa. Logo em seguida, Jesus cura um homem inchado em pleno sábado. Mas o que mais chamou a atenção de Jesus nesse almoço ou jantar, a Bíblia não diz em que momento. Nesse momento onde ele teve a oportunidade de estar com aqueles homens importantes, é que eles escolhiam os lugares de honra junto à mesa. Eles chegaram lá no local para fazer uma refeição e começaram a observar, Jesus começou a observar que eles sempre procuravam os lugares de honra junto à mesa. Em seguida, Jesus começa a contar uma parábola. A grande questão é, para que Jesus contou essa parábola? Ou, em outras palavras, qual era a finalidade de Jesus ao contar esta parábola para os fariseus, para os seus discípulos e que serve para nós nos dias de hoje? Se você deseja saber, é só ficar até o final desse vídeo que você vai entender mais uma das grandes lições de Jesus e 3 grandes lições que nós podemos aplicar na nossa vida através dessa parábola. Leamos o texto então já mencionado, o de Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 ao 14. Lucas, no capítulo de número 14, do versículo 7 ao 14. Porém, inicialmente, iremos ler do versículo 7 ao 9. Eu estou aqui com a nova tradução da linguagem de hoje e você pode acompanhar na sua tradução. Lucas 14, do versículo 7 ao 9, que diz: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. O que eu acho bem interessante nos ensinos de Jesus é que eles são práticos. Aqui, Jesus está em uma oportunidade, em uma refeição, onde tem muita gente importante, fariseus, religiosos, pessoas consideradas influentes na sociedade da época. É claro que eles não convidaram Jesus por convidar, queriam observá-lo de perto, queriam encontrar em Jesus algum erro para poder sair por aí dizendo que Jesus cometia erros, equívocos e que na verdade ele não era o Filho de Deus, como ele mesmo dizia que na verdade ele é o Filho de Deus. A questão é que, além de não terem encontrado nenhum erro no Mestre Jesus, Jesus ainda ensina algo para eles no que diz respeito à humildade e o amor desinteressado. A primeira grande lição que nós aprendemos é que Jesus chama a atenção daqueles homens para que nós pudéssemos, ou para que os seus discípulos pudessem evitar o reconhecimento humano. Jesus chama a atenção a eles a isto: evitem o reconhecimento humano, porque era isso que eles queriam. Estavam em uma mesa, na mesa tinha lugares importantes e todos queriam sentar nos lugares mais importantes. Jesus disse assim para eles: eu vou dizer algo para vocês. Quando vocês chegarem a um lugar, quando vocês chegarem a um banquete, saibam de uma questão. Sentem em um lugar inferior até que o dono do banquete, até que o responsável pela festa, o chamem para o lugar importante. Porque se vocês não fizerem assim, vocês vão
passar um grande constrangimento, né? Deus diz aqui na sua palavra, vocês serão humilhados, porque se eles chegarem e sentar em um lugar de honra, onde não é o lugar onde eles deviam estar sentados para participar da mesa, o que vai acontecer? Alguém que deveria ter sentado naquele lugar vai chegar, a pessoa vai ter que levantar e vai passar por um constrangimento. E Jesus disse assim, a questão de vocês é porque vocês buscam o reconhecimento humano. E Deus nos ensina que o reconhecimento humano não é algo tão importante a se buscar. Quer ver um texto? Lá em Lucas 7, e no versículo 11 diz, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas capítulo 7, versículo 11. Então, o que Jesus queria naquele dia, naquele momento, e mostrar para nós hoje, é que nós não precisamos buscar o reconhecimento dos homens. Pelo contrário, nós devemos buscar o reconhecimento de Deus, porque Deus, Ele sabe dos intentos dos nossos corações. Mas se você continuar lendo, do versículo 10 ao versículo 13, você vai encontrar ainda mais lições de Jesus através dessa parábola. Versículo 10. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Qual a segunda grande lição? Jesus estava dizendo, vocês não precisam fazer algo querendo isso em troca. Ou seja, vocês não devem buscar fazer algo para ter uma retribuição. Isto mesmo, nós não devemos fazer as coisas somente por ter retribuição, só com interesses. Por quê? Eles faziam aqueles convites, eles faziam aquelas festas, mas o que eles queriam, na verdade, é com que as pessoas que recebiam esse convite, é com que as pessoas que recebiam essa festa pudessem fazer o mesmo por eles, que em uma outra oportunidade tivesse uma festa e eles também fossem convidados. E se assim não fossem, certamente não ficariam tão alegres com a pessoa, porque eles diziam, eu te convidei para a minha festa, mas você não convidou para a minha. E a questão é, Jesus ensina uma lição preciosa, não querer retribuir. Por isso que ele vai dizer, quando vocês chamarem alguém, convide alguém, não para receber algo em troca. Ele até vai usar essa parábola. Quando der um banquete, no versículo 13, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ou seja, convide não somente aqueles que podem te retribuir, mas convide também aqueles que não terão como te retribuir. Quando nós ajudarmos alguém, não necessariamente precisamos querer retribuição, mas sabemos que quando fazemos isto, porque entendemos a necessidade do amor ao próximo, Deus vai retribuir. Ele vai retribuir. Pode ser que a mesma pessoa nem se lembre daquilo que você fez por ela, mas Deus que vê você fazendo de todo o teu coração, com todo o teu amor e de forma desinteressada, Ele vai te recompensar. Então esta é a segunda grande lição. E a terceira e última lição, lendo aqui o versículo 14, diz, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá a ressurreição dos justos. Ou seja, a recompensa vem de Deus. Pode ser até que na terra a gente não consiga a recompensa, mas quando a gente chegar na eternidade, Mateus 7, 13 e 14, só há dois caminhos, céu e inferno. O estreito, que é o céu, o largo e espaçoso, o inferno. Hebreus 9, 27 diz, enquanto o homem está destinado a morrer uma vez,
vindo-se depois o juízo. Então, tudo que a gente faz com amor e faz para Deus, Deus recompensa. E mais, nós temos que entender que a verdadeira humildade, em terceira e última instância, a verdadeira humildade nos aproxima de Deus. A verdadeira humildade nos aproxima de Deus. Disso Jesus falou, por exemplo, quando ensinou no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós nos tornamos pobres em espírito. Quando ouvimos a palavra, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Entendemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos do perdão de Deus. Neste momento nos tornamos pobres em espírito. E qual vai ser a recompensa? O reino dos céus, ou seja, vamos estar de fato mais perto de Cristo. Então, nesta parábola que Jesus trata, que Jesus cita, uma lição maravilhosa. São 3 grandes lições maravilhosas que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Primeira lição, nós devemos ter isso em mente. Nunca buscar o reconhecimento humano. Nós não devemos buscar o reconhecimento humano. Devemos buscar o reconhecimento de Deus. Segunda instância, nós precisamos entender que não devemos ter esse desejo constante por retribuição. Não devemos ter o desejo constante por retribuição. Se você puder fazer o bem, faça, mas não espere de volta. Mas saiba que aquilo que você faz de amor, de coração, Deus vai te retribuir. Pode ser a eterno prazo, pode ser a médio prazo, pode ser a curto prazo. O certo é que nós fazemos tudo para Deus e não para os homens. Por isso, nós não devemos ter o desejo de retribuição, de querer de volta. Não é uma barganha. Eu faço, mas você tem que fazer. Não. Eu faço porque o amor de Deus está no meu coração. Independente de você me retribuir ou não, eu vou fazer. Eu vou ajudar, se assim tiver ao meu alcance. Entender que a verdadeira humildade nos aproxima de Deus. E lembrar que o que Ele deseja é que nós venhamos a ser pobres em espírito. Que nós possamos entender que este mundo passa, nós somos como pó, nós precisamos de Deus todos os dias e precisamos do perdão de Deus para ter direito à vida eterna. E que o Senhor Jesus continue a nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre.